Bem-vindo ao Economize, o espaço de finanças pessoais da JETV. Esta é uma parceria do Jornal Económico e da Reorganiza. Esta semana temos connosco João Raposo, administrador do grupo Reorganiza. Olá, João, tudo bem? Hoje vamos falar de poupança e em Portugal temos estado com os níveis de poupança completamente em números absolutamente históricos. Portanto, este vai ser um tema que vai interessar muito para quem tem conseguido poupar alguma coisa agora neste período. Portanto, temos falado aqui sobre formas de poupar, mas muitas vezes o difícil é perceber o que é que se deve fazer com essa poupança. Na tua opinião, quanto é que devemos poupar? Sim, essa é uma pergunta muito típica que nos fazem muitas vezes nas formações que vamos dando. Sim, antes de ir exatamente ao número de quanto é que se deve poupar, eu gosto que se interiorize que a poupança deve ser um hábito e como um hábito é alguma coisa que deve ser recorrente. E por isso, antes de estar preso a um número, os teóricos dizem deves poupar entre 5% ou 15%. Mais do que se é 5%, se é 10%, se é 15%, se é 50%, antes de eu estar escravo do número, vamos criar na poupança um hábito e por isso, se for 1 euro, se for 5 euros, se for 10 euros cada um, saberá aquilo que deve poupar, mas de forma recorrente isso é relevante. E realmente estavas a dizer, nós estamos a viver uma fase em que as poupanças estão em níveis históricos, que é bom, mas é consequência de uma situação de exceção, porque nós portugueses não temos hábitos de poupança muito grandes, então se formos a comparar com a média da União Europeia, estamos até bastante deslocados. Pode haver várias razões que justifiquem estes números, mas eu diria que os portugueses, em média, estavam a poupar 5%, em alguns casos até abaixo de 4%. Agora, fruto deste tempo de pandemia em que as pessoas estiveram fechadas em casa, chegámos a níveis de poupança na ordem dos 12,8%. Mais de duplicámos o valor. Mais do que duplicámos, isto é um número histórico daquilo que têm sido os hábitos. Curiosamente, o que está a acontecer em 2020, que aconteceu em 2020 e agora provavelmente no princípio de 2021, também tem algum paralelo com o que já aconteceu em 2008, numa altura em que começava a adivinhar-se a vinda da Troika e o brutal aumento de impostos e algumas das dificuldades que todos nós conhecemos que o país atravessou. Portanto, quando temos uma expectativa de que as coisas vão piorar, então a nossa capacidade de aforro é maior do que quando temos uma expectativa de que tudo está a melhorar. E, portanto, nesse aspecto, realmente estamos com níveis de poupança elevados. No entanto, esta poupança, e segundo os dados mais recentes, tem estado, sobretudo, em depósitos. Ou seja, o número de depósitos aumentou de fevereiro de 2020 para fevereiro de 2021, cresceu em 8%, mais de 8%, 8,7%, creio eu. Portanto, o dinheiro está parado na conta das pessoas. Não há investimentos, não é? Não há investimentos, as taxas de juros estão manifestamente baixas e as pessoas, por isso, não têm realmente onde aplicar o dinheiro, o depósito a prazo também já não é aquilo que interessava assim tanto e, portanto, as pessoas estão com alguma dificuldade de saber o que é que vão fazer com esse dinheiro. Provavelmente, agora no curto prazo, irá traduzir-se em consumo, mas realmente para quem está a poupar os tempos estão difíceis. O que é que então devemos fazer com essa poupança? Onde é que devemos ter esse dinheiro? Bem, vamos então aqui imaginar, até para facilitar as contas, que poupamos 10%. Não é? Eu diria que uma boa forma de termos as nossas contas organizadas, de maneira de ter as nossas contas bancárias organizadas é 90%, vamos imaginar para arredondar que uma pessoa ganha 1.000 euros. Portanto, 900 euros tem que estar na conta à ordem. E na conta à ordem são todas aquelas despesas próprias do mês, não é? Desde a casa, o carro, comida, educação, todas as despesas de lazer e de bem-estar, que são ótimas e que também não quero aqui fazer uma apologia para nós não gastarmos o dinheiro. O dinheiro devemos fruir e devemos consumir. Consumismo não, mas consumir sim, são coisas diferentes. Devemos consumir com critério. E isso tem que ser, tanto quanto possível, evidentemente estamos aqui a falar em modelos teóricos e com todo o respeito por realidades concretas de pessoas que não conseguem poupar praticamente dinheiro nenhum, mas também aqui só uma nota de rodapé. Curiosamente tenho encontrado, às vezes, mais pessoas que recebem muito pouco que conseguem poupar e outras que recebem relativamente bem que dizem que não conseguem poupar. Tem tudo a ver com a disciplina, não é? Não sei se não terá mais a ver com a disciplina e com o comportamento do que propriamente uma questão de contas, mas claro que sim, é verdade que há famílias que têm mesmo muitas dificuldades em poupar, mas estava eu a dizer, 90% tem que gerir ali na nossa conta à ordem, portanto é dali que roda toda a minha vida financeira. Os outros 10% têm que alocar à poupança. E como é que eu posso fazer isto? Diria que a primeira ideia a ter em consideração é
criar um fundo de emergência. Então, um fundo de emergência que, tipicamente, deverá ser um montante que deveria corresponder, imagina, 6 meses daquilo que são as nossas despesas mensais. Uma espécie de almofada financeira. Sim, uma almofada financeira onde eu não vou correr riscos com eles. Portanto, se 900 euros, cá ter ali 5.000, 5.400, 5.500, 6.000 euros, se fosse possível, numa conta de emergência. E depois, só a partir daí, é que eu posso começar a pensar em investimentos. E, portanto, só a partir desse remanescente é que eu vou começar aqui a investir em alguma coisa. Imagina que há algum mês eu tive que mexer, porque também acontece essas realidades, tive que mexer na minha conta de emergência. Então, nesses 10% que eu estou a poupar, o primeiro foco é vou repor a minha conta de emergência, uma conta onde não vou correr riscos significativos. E depois começar a pensar em outro tipo de investimentos. Muito bem. Falaste aqui de termos muito interessantes e de certeza que em casa vão querer saber mais sobre isto. Conta de emergência, conta de investimentos. Queres dar exemplos? Sim. Uma conta de emergência, até pelo aquilo que representa, deverá ser uma conta que não tenha também tanta dificuldade de resgate, mas não tão fácil ao ponto de eu ir lá de qualquer forma. Portanto, não deve estar misturada com a conta à ordem, por isso é que eu digo que a conta à ordem é os tais 90% e a outra conta ser uma conta que eu posso ter em produtos com alguma liquidez, mas também não seja tão fácil que seja misturado com a conta à ordem. Às tantas já não sei o que é a conta de emergência, o que é a conta à ordem. E por ser uma situação mais crítica, eu diria que aqui não vale a pena correr riscos. Podemos estar a falar de produtos como os certificados de aforro ou certificados de tesouraria, que aqui a liquidez pode ser relevante, enquanto nos certificados de tesouro eu ao fim de 3 meses já posso resgatar, nos de tesouraria pelo menos só ao fim de um ano, e eles são tanto mais interessantes quanto mais tempo tivermos, portanto aqui os prémios de permanência também são relevantes, portanto aqui pode ser discutível a liquidez, mas sempre são mais interessantes que um depósito a prazo. Mas nem que seja num depósito a prazo, entre ganhar 0 ou ganhar 0,02, é melhor 0,02 do que 0. Portanto, ser uma conta onde está a capitalizar, em que os juros possam capitalizar, e nesse aspecto, quanto mais tempo tiver, menos esforço tem que ter para chegar aos valores ideais que estava a dizer da conta de emergência, porque há a capitalização de juros, e essa será a conta de emergência. A conta de investimentos. Aí sim, a conta de investimentos também depende um bocado do objetivo que temos. Pode ser, eu estou aqui a falar, não tem que ser uma conta. Né? Estou aqui a falar dos instrumentos onde eu vou aplicar claro. essa minha poupança. Posso estar a fazer um milheiro e dizer, bem, milheiro não é um investimento. Realmente o milheiro não é um investimento, mas é uma maneira de aplicar a minha poupança. Portanto, depende aqui do objetivo. Se eu quero, dou-te um exemplo concreto, com a minha filha queríamos ir ao cinema, quando ainda era possível ir ao cinema, agora vai passar a ser possível, graças a Deus, mas antes fui com a minha filha ao cinema. Queríamos ir ao cinema, claro que eu conseguiria pagar o bilhete de cinema, mas foi útil para a minha filha percebermos que íamos poupando num milheiro, e foi muito interessante abrirmos o milheiro e vermos, olha quanto dinheiro é que temos, já dá para o cinema e para as pipocas, maravilha. Então usámos aquele dinheiro para ir ao cinema. Às vezes é quase um investimento. Mas também é um investimento. Claro portanto, que sim. E nesse aspecto, portanto, estava a dizer, depende do objetivo. Portanto, se o objetivo é, quer ir ao cinema, se calhar então ter um milheiro a dizer cinema e a pessoa já sabe o que é. Mas estamos a falar de outro tipo de investimentos mais a longo prazo, de pensar em investimentos de reforma. Se calhar um PPR, se calhar seguros de capitalização, o que seja. Também iremos falar mais detalhadamente sobre este tipo de produtos. Se já não é com um horizonte tão longínquo como o da reforma, se estamos a falar de outro tipo de investimentos, existem muitos investimentos, é preciso termos algum conhecimento para investir neles, o que é que são fundos de investimento, o que é que são ETFs, enfim, há muitas coisas que existem por aí. Neste aspecto, dizia, não vou estar a investir o dinheiro que é essencial para a minha vida, dos tais 90%, não vou estar a investir o dinheiro que é essencial para comer e para gerir o meu dia-a-dia, não vou estar a investir o dinheiro daquilo que é a conta de emergência, que essa é essencial tê-la bem guardada e sem correr riscos, porque é para uma emergência eventualmente, mas se eu quero ganhar dinheiro, então vou ter que correr riscos, né? E para correr riscos tenho que olhar para as contas de investimento com conhecimento e fazer as regras certas dos investimentos. Muito bem. E quais são as contas de investimento, as regras do investimento, assim é que devemos seguir? Sim. As regras de investimento, eu diria que se podem resumir basicamente em 5.
diversificar tanto quanto possível. É aquilo que, tipicamente, no nosso vocabulário dizemos, não pôr os ovos todos no mesmo cesto. Não é? Portanto, não vou estar a investir, agora disseram-me que aquela empresa tecnológica que está a dar e porque eu ouvi nas notícias que aquilo é o mais interessante, então vou investir todo o meu dinheiro ali. Não é uma boa regra de investimento, seguramente. Portanto, diversificar é importante. Depois também investir naquilo que percebemos e tendencialmente, há pessoas que às vezes acham que percebem mais do que na realidade percebem e por isso temos de ter aqui alguma humildade e procurar informação sobre isto. Tenho visto muitas pessoas que agora estão a acompanhar pelos seus telemóveis as cotações e as subidas espetaculares das bitcoins e vão investir em bitcoins. Esse é um bom exemplo. E eu às vezes pergunto, a pessoa sabe o que é que são bitcoins? Exato. Tem alguma noção do que é que são as criptomoedas? Enfim. Depois, também diria que há uma regra a guardar, esta importância de fugir um bocado das modas. Ou seja, se está tudo a querer investir num determinado ativo, há que desconfiar um bocado, porque não é possível ganharmos todos durante muito tempo. Para ganharem uns, outros vão ter que perder e, portanto, também ter aqui alguma capacidade de não ir pelas ondas. E aqui dizer que, até para evitar assim, grandes oscilações, é importante ir investindo com periodicidade, que é para não estar a investir em alturas de grande pico ou estar a investir em alturas em que está muito em baixo. Porque nós não sabemos o dia a seguir. Tudo o que nós sabemos é a realidade até hoje. E depois há uma palavra que é típica de se ouvir nestas questões dos investimentos e que é muito relevante, que é rendibilidades passadas não são rendibilidades futuras. E nesse aspecto, eu sei a informação até o dia de hoje. Ninguém sabe o que vai acontecer no segundo a seguir. E o mundo já está cheio de exemplos de que tudo muda num ápice. E por isso, para não correr riscos também de estar aqui a investir em picos, procurar ir fazendo entregas programadas, porque sempre vou mitigando o risco dessas entregas e vou tendo ali um ganho médio. Dizer que, como quarta regra, evoluir conforme a complexidade também dos investimentos. Se eu estou a dar os primeiros passos, começar por investir em alguns produtos mais simples e depois, então, começar a olhar para outro tipo de investimentos um pouco mais complexos. E, por último, também não andarmos a fazer muitas transações, porque muitos destes produtos têm comissões, têm encargos, que cada vez que se vende, cada vez que se compra, tem que se pagar e, portanto, se eu não fizer demasiadas transações, também não vou ter tantas perdas com estas comissões de resgate e afins que existem nestes produtos financeiros. São boas regras para seguir para quem quer poupar. Para finalizar, tens algum conselho para o melhor investimento que podemos fazer? O conselho de investimento é, temos que ser muito cautelosos, porque acho que nós não devemos estar aqui também a dar grandes conselhos. Já as coisas correram muito mal a algumas pessoas que foram por conselhos de investimento. Acho que as pessoas têm que pensar pela sua cabeça, procurar a sua informação e responsabilizarem-se por aquilo que estão a investir. No entanto, há quase uma brincadeira de palavras, mas que eu gosto de referir, que é também para as pessoas descerem com os pés à terra. Há um investimento que é pouco falado, que não tem tributação, que não tem risco e que tem um retorno muito elevado. E uma pessoa diria, tipicamente, que isto não é possível. Não é? Como é que alguma coisa pode ter muito retorno, sem risco, são coisas que não existem, e que não tem tributação. Mas nós, na Reorganiza, falamos muitas vezes também sobre este tema, que é o desendividamento. Porquê é que eu falo aqui no desendividamento? Que é, se eu recebi uma herança, se eu tenho algum dinheiro para aplicar, se eu estou a querer investir, antes de começar aqui a querer correr grandes riscos e a investir em produtos que me vão dar um retorno, que eu não sei, mas vamos imaginar, de 3 ou 4%. Se eu tiver um crédito em que estou a pagar, se calhar, 10% ao ano, estou a ter uma taxa de juros anual de 10%. Se eu amortizar esse crédito, estou a deixar de ter um encargo de 10% ao ano, estou a ter um ganho ou a ter um não custo de 10% ao ano. Por isso, esta questão dos investimentos é muito interessante, sim senhor, devemos procurar ganhar dinheiro e correr riscos para ganhar dinheiro, mas atenção também ao nosso nível de endividamento, porque se eu tenho um nível de endividamento grande, se me disserem em relação à casa já não tenho tanto esta questão, porque as taxas de juros de um crédito de habitação são bastante baixas e aquilo que se calhar será o retorno do investimento compensa largamente aquilo que é o custo de um crédito de habitação. Mas se eu estou a ter créditos pessoais, se eu tenho cartões de crédito com níveis de taxa de juros elevados, se eu os amortizar, estou a conseguir ter um ganho, porque vou deixar de ter esse custo ao longo dos próximos anos e isso será seguramente mais seguro e mais rentável do que muitos dos investimentos que falámos aqui. E, portanto, já temos aqui
uns conselhos para começar a poupar. João Raposo, muito obrigado então pela presença neste programa. Há muito mais para descobrir em reorganiza.pt, as melhores notícias de finanças pessoais em jornaleconómico.pt/economize, e já sabe, se tiver dúvidas, não poupe no e-mail que temos disponível para si, economize@jornaleconómico.pt. Boas contas e até para a semana.